Salam aleikum, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo. Seja bem-vindo a este canal monoteísta racionalista, a verdadeira religião de Deus. E desta feita vamos ver aqui um estudo com o seguinte tema: o cristianismo judaico será... Hoje em dia virou uma moda por aí dizer que o cristianismo é coisa inventada por Roma e que, originalmente, os primeiros seguidores de Jesus, a quem chamam de Yeshua, seguia o judaísmo. E que, desta forma, todos os demais seguidores ao longo da história deveriam fazer o mesmo, incluindo crenças e ritos judaicos em suas comunidades, a fim de que as raízes semitas da antiga fé possam ser supostamente restauradas. Na verdade, isso é um grande contrassenso. Os primeiros cristãos eram qualquer coisa, menos judeus fiéis, seguidores dos princípios da fé de Israel. Vejamos as razões. Primeiro, Jesus não conhecia a Torá e nem os livros da religião de Israel. Jesus inventou textos, né? Jesus, quando eu falo Jesus, talvez os supostos escritores aí do Novo Testamento, né? Os que falaram a respeito dele aí no Novo Testamento, inventou textos de passagens inexistentes das Escrituras. Exemplo disso ocorre quando ele diz que estava escrito que as pessoas deveriam odiar seus inimigos, Mateus 5:3. Ou quando afirmou que quem cresce nele, segundo supostamente dizia as Escrituras, rio de água viva fluir do seu ventre, João 7:38. Jesus, referindo-se a João Batista, igualmente inventou outra suposta passagem da Escritura, dizendo que os homens fizessem com ele o que desejassem, como está escrito, Mateus 9:13. Da mesma forma, ele forjou, ou os escritores forjaram uma passagem que, segundo ele, aludia ao sacerdote violando o Shabat e ficando sem culpa, Mateus 12:5. Não bastasse isso tudo, ele ainda inventa outra passagem que trataria da sua morte e ressurreição ao terceiro dia, Lucas 24:46, que você não vai ver isso na Escritura em lugar nenhum. Tudo isso não passa de pura invencionice e ficção. Nenhuma dessas passagens é real. Não bastasse isso, ele ainda cita textos que de fato até existem nas Escrituras, porém, quase sempre de forma distorcida e que mais parece com o que se encontra na versão grega da Septuaginta. Enfim, que tipo de judeu seguia uma pessoa que ignorava profundamente o que diziam os textos das suas próprias Escrituras? O próprio Novo Testamento invoca isso ao mencionar os líderes da época, dizendo que aquela gente que o seguia era maldita, por desconhecer o que diz a lei, João 7:49. Não precisamos dizer mais nada. Segundo, Jesus ignorava a halahá, a lei judaica, e os costumes. Jesus ignorava ou desconhecia a halahá, as leis judaicas. E podemos citar como exemplo o fato de que no suposto seder de Pessa, que ele realiza em sua chamada última ceia, ele viola a ordem normativa que inclui antes o vinho, Kadesh, para só depois do pão, no caso, a matizar. Na primeira ordem, bebe-se o primeiro dos 4 copos de vinho. O ato de comer matizar vem apenas entre a 7ª e a 8ª ordem. Motizi, matizar. Em Mateus 26 a 27, vemos que ele faz o contrário. Começa pelo pão e só depois do vinho. Note-se ainda que nem mesmo os outros elementos de Pessa não são mencionados ou ingeridos como as ervas amargas, marot. Que espécie de judaísmo seria esse que interpreta a tradição oral e até mesmo a bíblica, invalidando-a?
Todo judeu praticante, até mesmo os meus estritos, sabem que a época em que se devem empunhar os 4 espécies de vegetais e que inclui ramos de palmeiras e de cantar o Rosh Hashanah e em Sucote, a festa das cabanas, os seguidores de Jesus fazem isso quando sua entrada em Jerusalém no lombo de um jumento, porém em plena época de Pêssar, 6 meses antes da época certa, ou seja, um anacronismo absurdo. Mateus 21, de 8 a 9. Jesus parece aprovar a prática, Lucas 19, 39 a 40, apesar dos avisos dos fariseus, ou seja, não bastasse o erro crasso dos seus seguidores. Vemos Jesus apoiando e ainda tentando justificá-lo. Enfim, que tipo de judeu seguiria uma pessoa que voltou-se contra Halahá e os costumes do seu próprio povo, senão um judeu relapso e alienado? Terceiro, Jesus desonrou os sábios. E isto em vários momentos, como por exemplo, quando dele diz que todos os que vieram antes dele eram ladrões e salteadores, João 10, 8. Todos é uma palavra muito generalizadora e toda generalização é estúpida. Jesus precisaria que alguém o alertasse sobre isso, se levarmos em conta a época em que Jesus teria aparecido antes dele vierem, por exemplo, os Zugotes ou os pares, grandes mestres judeus de envergadura, de Rabi Yohashua ben Parashia, Nitai de Arbel, Shimon ben Shetat e Hilel, o ancião rotular, todos os que vieram antes como ladrões e pessoas de caráter duvidoso, além de uma generalização ignorante e também um nítido exemplo de preconceito contra seu próprio suposto povo. Por mais que a maioria do povo comum não fosse lá um grande exemplo moral, esses líderes antigos notáveis certamente não se encaixariam neste modelo e se sobressairiam como figuras de proa do judaísmo de seus dias, grandes tzadik. É curioso que muitos, em sua ignorância, façam coro aos termos depreciativos usados por Jesus em relação aos sábios, sem saber, por exemplo, que os grandes mestres, quem ele visava com suas críticas infundadas, lançavam as bases para uma conduta ética e coerente, mesmo em relação a um antagonista, Rabi Yohoshua ben Peraha e Nitai de Arbel, por exemplo, receberam uma tradição dos mais antigos que dizia ser um fundamento julgar cada pessoa de forma favorável. Ética dos Pais 1,6. Enfim, que tipo de judeu seguiria alguém que desprezava profundamente os sábios da sua época, retratando-os como pessoas moralmente questionáveis, senão um judeu secularizado e alheio à sua própria nação? Quarto, Jesus e o fim do judaísmo. O Evangelho de João nos mostra Jesus falando com a mulher samaritana e concluindo seu diálogo com ela por meio das seguintes palavras: mulher, acredite que virá o momento em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. João 4, 21. Com isso, ele buscou refutar o argumento da samaritana que seus ancestrais sempre adoraram ali, naquele monte, chamado de Gerazim. Não bastasse isso, disse ainda que nem mesmo em Jerusalém as pessoas serviriam a Deus, ou seja, ele está, de certa forma, implicitamente passando a ideia de que tanto a fé samaritana quanto a fé judaica, que compartilham raízes comuns,
seriam suplantados por uma nova ordem, uma nova abordagem, implicitamente de novo, e é claro, aquele que ele mesmo defendia, levando-se em conta a narrativa de Jesus como real, cerca de 2000 anos e se passaram desde então. E o que vemos hoje? Samaritanos ainda habitando a região de Nablus, de frente ao Monte Gerazim, e ainda lá mesmo, dando continuidade à sua fé. E quanto a Jerusalém, o que vemos? Milhares de judeus, todos os dias, rigorosamente, quase 24 horas por dia, diante dos seus muros, buscando servir ao Deus. Não bastasse isto, vemos todos os dias milhares de turistas que por ali passam junto ao cotel, igualmente buscando oferecer seu culto a Deus de Israel. Curiosamente, em sua grande maioria, esses turistas são cristãos e até mesmo dos tais messiânicos, que por algum motivo talvez não tenha lido esta passagem de João 4:21. Ou então simplesmente a ignora, sabendo em seu íntimo que ele talvez de fato não estivesse gozando da plenitude das suas faculdades mentais. De qualquer forma, Jesus errou em sua previsão, apesar das perseguições que ele mesmo fomentou e despertou sobrou sim, pedra sobre pedra. O judaísmo segue vivo e vibrante. E para concluir, respondendo à questão bastante presente neste estudo, a saber, que tipo de judeu seguiria alguém que teria falsamente profetizado o fim do judaísmo e a invalidação do culto prestado ao Deus em Jerusalém? Os cristãos primitivos, apesar de positivamente terem no início alguma identificação como povo judeu, seguramente abandonaram o pouco que lhe restava de zelo pela sua fé ancestral, ao juntarem-se a um homem que escolheu tropeçar e conduzir tantos outros ao tropeço. Muito bem, meus amados irmãos, vamos ficando por aqui, com esse breve estudo que vemos a esclarecer aqui, mais uma vez, que o assim chamado Novo Testamento, ele é uma compilação inventada por homens, tá? É uma compilação inventada por homens e que não traz em sua veracidade informações corretas de quem foi realmente Jesus, tá? Fizeram de Jesus um subversor da fé judaica, uma pessoa antagônica à sua própria fé. Que absurdo isso nos traz, né? E se vemos aí, meu irmão, nós temos que ter muito cuidado quando vamos ler as Escrituras, e os cristãos, principalmente ao chamado Novo Testamento, que tem muitas invenções, muitas mentiras no meio dessa história toda aí. Nós, da verdadeira religião de Deus, nós cremos sim em Jesus, mas de uma forma muito racional, uma forma muito contundente e uma forma muito fundada naquilo que realmente a Torá nos ensina. Um Jesus que realmente existiu e viveu naquela época, mas que ele pregou tão somente a sua fé, a fé na Torá, nos profetas e nos seus antepassados. Uma pessoa que não desviou de maneira alguma a sua fé nas Escrituras, no Deus de Israel, no Deus das Escrituras. Então esse Jesus que está aí, pintado de um revolucionário, que mudou toda essa característica da fé de Israel, é tão somente um falso Jesus inventado pela religião de Roma. No caso, a religião católica apostólica romana, e vem sustentada por os seus filhos mais novos, os protestantes, até o nosso dia de hoje, trazendo confusão e mais confusão. Uma verdadeira Babilônia de confusão. E nós, da verdadeira religião de Deus, nós cremos que Jesus foi
tão somente um profeta de Deus na sua época e veio realmente pregar e restaurar as profecias, as escrituras sagradas dos seus antecessores, no caso, a Torá, o Antigo Testamento. Um abraço a todos e essa verdade doa a quem doer. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Salam aleikum.